tarde, Fera Up SSA2. Estamos aqui em mais uma segunda-feira para a gente ter nossa maravilhosa monitoria de literatura. Tranquilo? Essa semana, semana passada teve de português e como vocês sabem, né? É uma semana português, uma semana literatura. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto do romantismo, que a gente tem visto desde as duas últimas aulas de literatura. A gente já viu o contexto histórico, a gente viu um apanhado geral com as principais características, né? A divisão das fases. E aí, a partir de agora, né, vamos ver, aula por aula, cada geração especificamente. Como vocês podem relembrar, né, são 3 gerações do romantismo. A primeira geração, a chamada naturalista ou indianista, certo? A segunda geração, a geração ultrarromântica. E a terceira geração, a geração condoeira. Tranquilo? E aí, só relembrando, mais um aviso, que eu estou sem máscara por estar em um ambiente controlado, assim como vocês sabem, certo? Então, vamos dar início à nossa monitoria de hoje. E eu trouxe também alguns exercícios só para que a gente possa, né, colocar em prática as questões que a gente vê sobre essa primeira geração que vamos ter hoje, certo? Então, aqui, relembrando para vocês, o que foi essa primeira geração, né, do romantismo? Foi justamente a chamada indianista ou naturalista, que foi na corrente romântica, né, uma valorização da figura do índio no Brasil. Tranquilo? Justamente porque, né, como o índio era tido aquele primeiro brasileiro, né, aquela primeira herança nacional, é que a partir desse momento na literatura foi começado a valorizar aquela figura enquanto herói, certo? Mas aí a gente percebe que desde a literatura colonial foi tratado ali o índio enquanto figura, certo? Ele foi sendo retratado ali, né, no quientismo. A gente vê que aquele índio era já um tema literário, certo? Mas no romantismo foi que, de fato, ele se sobressaiu, né, na concepção de marca nacional brasileira. Tranquilo? Justamente por quê? Porque no quientismo o índio era um tema literário, né? No caso, nessa primeira escola literária, a gente vai ter a descrição do índio, mas essa descrição era mais preocupada com a realidade, certo? Mas muitas delas também eram contaminadas pelas lentes do colonizador, né? Pelas lentes das heranças, das noções culturais trazidas do português, certo? E esse índio, ele não era retratado enquanto ideal. Ele era retratado como a figura de um bárbaro, de cruel, certo? Ou daquela figura não civilizada. Tranquilo? E aí, né, a gente vê que esse aspecto exótico do índio, ele não valoriza, de fato, a figura indígena. Mas aí, né, no arcadismo, a gente vê que na obra Uruguai já acontece uma valorização, né, da figura do índio por Basílio da Gama. Mas aí o índio ele é visto como um herói baseado, né, na questão do mito do bom selvagem, que vem de Rousseau. Que vai mostrar que vai dizer, né, que todos nascemos bons, né, e que é a sociedade que vai corromper aquela figura com o passar do tempo. Mas, necessariamente, para valorizar a figura do índio, né, ele vem, de fato, no romantismo, que, inclusive, é onde o termo indianismo passou a ser utilizado, certo? Para categorizar aí essa fase, esse movimento, essa passagem literária. Tranquilo?
Então, né, a gente vê que a figura do índio ela vai aparecer em outras obras antes do romantismo, como no quinhentismo, como no arcadismo, certo? Mas que a concepção daquela figura indígena era diferente da concepção moldada ali pelo romantismo, certo? Se no romantismo o índio é visto como a figura do herói nacional, né, marcado pelo ideal de um povo, anteriormente, né, ou essa figura não era retratada de forma idealizada, mas de forma realista, né, dando ali alguns traços das práticas indígenas, enfim, dos costumes indígenas, mas também ainda muito corrompida pela visão, pelas noções, né, pelos preconceitos portugueses. Tranquilo? Então, o próprio termo indianismo ele vai surgir, sim, somente no romantismo como caracterização dessa geração. E aí, né, esse indianismo, sendo um indianismo romântico, ele possui aquele contorno nacionalista, né? Justamente porque nesse passado aí, do índio, ele não era tido com essa noção que agora se faz presente enquanto o genuíno filho da terra, certo? A partir do passado ali, de saber que foram os índios os primeiros moradores, né, do nosso país, ele é tido como filho genuíno da terra, ou seja, ele é o verdadeiro brasileiro, né? Ele é o ideal do verdadeiro brasileiro. A partir disso, né, é que a ideia do índio ela vai se colocar enquanto o primeiro a residir aqui, né, o primeiro brasileiro, e isso vai consolidar, né, as ideias nacionalistas do Brasil. Vai dar ao Brasil uma certa cara, certo? E vai buscar ali uma valorização do país, uma valorização nacional, certo? Tendo como principal figura ali os índios por serem, né, os genuínos filhos da pátria. E a partir disso, podemos perceber que algumas das obras mais famosas dessa geração são Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães, e Últimos Cantos e os Timbiras, de Gonçalves Dias. Últimos Cantos e os Timbiras, de Gonçalves Dias. Tranquilo? Essas são obras que marcam aí essa primeira geração. Então, né, tendo em vista aí que era a geração nacionalista, a geração que idealizava ali a figura do indígena, temos algumas outras principais características e temas abordados nessa fase. O amor idealizado. Nessa fase, tínhamos um amor daquela maneira, de certa forma, aquele amor inconcebível, aquele amor que é um ideal de perfeição, né? É aquele amor que tem aquele traço de perfeição mesmo, aquele traço de idealização, que aquele casal super romântico, de fato, que era baseado, sim, nessa figura, na figura principalmente do indígena. Então, a própria questão amorosa também, de certa forma, girava ali em torno da figura do indígena. Temos a questão da mulher idealizada. A figura da mulher, principalmente se tratando da mulher indígena, a questão da pureza, aquela mulher linda, que tem as próprias características relacionadas aos elementos da natureza, certo? Que tem ali consigo uma ingenuidade, que tem ali uma pureza, que tem ali um carinho de maneira mais natural, né, mais singela. Essa mulher era a mulher idealizada pelo romantismo da primeira geração. Temos aí uma figura heróica, marcante nesse período, que se trata da figura do próprio índio brasileiro, né, que era lá os heróis, eram aqueles que teriam, né, missões, que iria guiar, de certa forma, ou lutar
por um povo, né, por uma nação. Ele carregava consigo ali um ideário nacional. Tranquilo? Então, temos essa figura aí heróica, muito forte do índio brasileiro, tá? Com todas as suas características, principalmente atrelado aí à força, à vitalidade, né? À agilidade, né? Todos esses traços aí relacionados à figura do índio brasileiro. A floresta como símbolo nacional, justamente porque esse era o cenário, né? O cenário nacional, né? O cenário marcado ali, simbólico, era de fato as florestas, as matas onde os índios viviam, certo? E aí é nesse cenário, remetendo muito às questões naturais da natureza, para retratar aí como acontecia, né, esse cenário que estava em torno e, de certa forma, ali a valorização desse cenário. O rigor formal, no caso, os poemas românticos da primeira geração e até a própria literatura em prosa romantista, ela tem uma questão muito forte da metrificação e da rima, né, de se apegar às questões aí de métrica, de rima, como ia acontecer aí a organização, né, dessa produção. Então, a gente vai perceber que tem esse maior rigor da forma com que o texto se organiza. Tranquilo? E aí passamos para a questão da idealização, da valorização da natureza. Justamente por quê? Porque enquanto cenário, né, símbolo nacional, a floresta ali, onde o índio ele ia viver, os recursos que ele iria tirar, tudo isso ligado à natureza. Então, a gente tinha essa idealização, essa valorização, não só da figura do indígena, mas do cenário em torno, né, da natureza como um todo, para cenário, né, dos aspectos ligados à floresta. Tranquilo? Então, aqui, seguindo a cor local, características geográficas e culturais. Com certeza, né, era valorizado de forma primordial ali as questões do território nacional. As características geográficas eram muito importantes, né? Os cenários culturais, né? O que os índios traziam enquanto figuras genuínas da terra brasileira, né? Os aspectos culturais. Questões de noção tanto da geografia, né? Quanto dos elementos culturais, né, sociais ali, que poderia ser retratado atrelados à figura do indígena. Então, a gente pode ver, né, que tudo aí dentro dessas características românticas da primeira geração gira em torno, de fato, de conectar todos os elementos da natureza, conectar a própria figura do indígena, enfim, de conectar o povo leitor àquela nação, certo? Com aquele ideal ali, tanto de moradores, né? No caso, tanto de pessoas daquela... Eita, errei. Enfim, e era idealizado ali o traço de um povo, né? Era idealizado o traço ali daquela nacionalidade. Era ressaltado o valor que aquela nação tinha, principalmente para falar diretamente com o leitor ali, mostrar o bom daquele espaço, daquela pátria, aquele sentimento, criar aquele sentimento de pátria no leitor. Tranquilo? Então, aqui temos os principais escritores da geração indianista. Temos Gonçalves Magalhães, certo? Que produziu de 1811 a 1882. Em paralelo, temos Gonçalves Dias, que produziu um pouquinho menos, mas que foi de 1823 a 1864. E José de Alencar, que chegou um pouquinho depois deles, mas também produziu bastante aí de 1829 a 1877, bastante conhecido, né? E aí, né, com isso, a gente percebe algumas
outras curiosidades, né? No romantismo moderno mesmo, a gente pode destacar uma tendência indianista, de certa forma, no trabalho do escritor brasileiro Mário de Andrade. Mário de Andrade, né, com a sua obra Macunaíma, ele tem esses traços da valorização do indígena, da questão da idealização da natureza, de um cenário nacional. Ele traz a questão do amor idealizado. Enfim, ele traz aí muitos aspectos resgatados, né, do período indianista romântico. A gente vê que é tido como romance moderno justamente porque, se você perceber, o ano já se passa em 1928. Tranquilo? Então, chega posteriormente, mas resgata aí os traços importantes do indianismo. Aqui, o indianismo denominado Gonçalvinho faz referência. Que provavelmente vocês vão encontrar em alguma questão, tá? Quando vocês forem trabalhar aí do indianismo, se referindo aí às obras do escritor Gonçalves Dias. E aí, mais uma característica, né, é que o indianismo foi uma tendência que apareceu não somente na literatura, mas que pode ser percebido nas artes plásticas também, né? Agora trabalhadas enquanto artes visuais. No caso, aqui eu trouxe alguns dos pintores brasileiros que se reteram aí a trabalhar também, né, com o período indianista, certo? No século XIX. Alguns deles, Vitor Meirelles, de 1832 a 1903, e a sua famosa obra Moema, inclusive eu não trouxe aqui a foto, mas eu posso trazer depois, Rodolfo Amoedo, de 1857 a 1941, e sua obra O Último Tamoio. Eu não trouxe essas obras para a gente visualizar, porque eu me retive em trazer questões para a gente trabalhar, mas aí na próxima aula eu posso começar já resgatando aí essa ideia visual desses dois pintores, Vitor Meirelles e Rodolfo Amoedo. Tranquilo? E aí, né, agora sim, seguindo para as produções das questões, vamos lá. Na primeira questão diz assim: leia o trecho a seguir, retirado da obra O Guarani, de José de Alencar. Ele diz assim: quando Ceci acha bonita uma flor, Peri não vai buscar? Perguntou o índio. Vai sim. Quando Ceci ouve cantar o sofrer, Peri não o vai procurar? Que tem isso? Pois Ceci desejou ver uma onça, Peri foi a buscar. Cecília não pôde reprimir o sorriso ouvindo esse silogismo rude. Aqui a linguagem singela e concisa do índio dava uma certa poesia e originalidade. Mas estava resolvida a conservar a sua severidade, a ralhar com Peri por causa do susto que lhe havia feito na véspera. Isso não é razão, continuou ela. Porventura, um animal feroz é a mesma coisa que um pássaro, e apanhar-se como uma flor, tudo é o mesmo, desde que te cause prazer, senhora. Mas então, exclamou a menina, com um assomo de impaciência, se eu te pedisse aquela nuvem, e apontou para os brancos vapores que passavam ainda envolvidos nas sombras pálidas da noite. Peri ia buscar. A nuvem? Perguntou a moça admirada. Sim, a nuvem. Cecília pensou que o índio tinha perdido a cabeça e continuou. Somente como a nuvem não é da terra e o homem não pode tocá-la. Peri morria e ia pedir ao Senhor do céu a nuvem para dar a Ceci.
Essas palavras foram ditas com a simplicidade que fala o coração. A menina, que um momento duvidara da razão de Peri, compreendeu toda a sublime abnegação, toda a delicadeza de sentimento dessa alma inculta. Deu para perceber aí também os traços demarcados de maneira firme. No caso, a gente vê aí a figura de Peri enquanto um homem forte, né? Um homem que vai buscar ali e consegue, né? Ele trouxe uma flor, ele trouxe uma onça e ainda se pôs a trazer uma nuvem, se assim se quisesse, né? Peri aí apaixonado, romântico, idealizando ali a figura de Cecília. E ele ia buscar, né, o que ela quisesse. É da obra O Guarani, né, como eu falei, de José de Alencar. E aí a gente vê, né, os traços que compõem Peri, aí que tipo de simbologia envolve aí o personagem. Além das questões, né, do cenário nacional, a gente percebe que pela descrição, se tem uma onça, tá ali, né, em volta da floresta, a gente percebe que ele é aquele personagem forte, astuto, né, mas de certa forma inculto, singelo, simples, né, tudo ligado aí à figura do herói indianista. E ela entende ali aquela relação, aquele amor idealizado, no qual até, se fosse preciso, este morria para pedir ao Senhor do céu, né, que atendesse o pedido da sua amada. Então, percebendo isso, né, a gente vê que Peri é um emblemático personagem aí do indianismo brasileiro. Ele é um personagem que se destaca. A obra O Guarani é uma obra muito importante, tá? Que eu recomendo que vocês leiam, justamente porque é uma das principais produções aí, principalmente a respeito do escritor José de Alencar. E aí, né, se tratando de analisar todo um contexto, pelas características que a gente percebeu do indianismo formado, a gente consegue aí até atrelar algumas questões paralelas. No caso, o indianismo, né, foi um movimento que aconteceu aqui no Brasil, justamente por causa da figura do índio, né, atrelada a essa geração. Mas o nacionalismo, né, é um traço que não é somente brasileiro, né? O momento literário aconteceram as valorizações de outras nações em suas literaturas. E aí, a partir disso, né, e principalmente pensando que o Brasil foi um país colonizado, tem alguns traços que se mantêm. Tranquilo? Principalmente porque o período do romantismo chegou um pouquinho depois aqui, né, no Brasil, como vocês viram, já aqui num contexto histórico, o romantismo foi derivado aí a partir, né, do gatilho da Revolução Francesa, por exemplo, né, e posteriormente das revoluções daqui. Então, tendo em vista essa leitura, a gente vai responder aqui essa primeira questão. A partir da leitura do trecho acima e dos seus conhecimentos sobre literatura, é correto afirmar que, letra A, Peri é construído a partir da adaptação de características primitivas a um personagem que inicialmente seria civilizado, tendo em vista tratar-se de um personagem branco, europeu, mas que foi criado por uma tribo indígena brasileira? Não. Certo? Não. Peri, ele é o próprio herói nacional. Ele é um índio com todas as características, né, que um índio pode ter. E aí ele é tratado, né, como esse herói nacional, justamente por ter a sua origem ali bem descrita. Letra B. O personagem Peri é construído a partir de características que remetem à honra, à coragem e ao amor incondicional dos cavaleiros medievais da literatura europeia. Perfeito, né? Então, quando a gente remete aqui às questões, vamos ver no texto. As questões de honra.
Ela duvidou da razão de Peri, mas compreendeu a sublime abnegação. A abnegação, né, a destreza dele, ele poder, de fato, ali doar para ela tudo o que ele poderia e não descansar enquanto não pudesse ali, né, colocar com que ela tivesse certeza do sentimento dele. Então, nesse momento é que Cecília, ela percebe a honra de Peri, né? Ele estaria disposto ali a cumprir todas as suas promessas. E aí, quando fala também da questão da coragem, ele foi buscar para ela, né, até uma onça. Ceci desejou ver uma onça, Peri a foi buscar. Então, né, tem ali uma coragem muito grande, a coragem de, se fosse preciso, ele daria vida para pedir que atendesse ali o pedido de Ceci. E aí, né, o amor incondicional, justamente o amor que tudo sobrevive, a tudo suporta e que vai acima de qualquer outro obstáculo, né? Nem que este fosse a morte, Peri ainda assim realizaria pelos caprichos da sua amada. E aí, isso remete, sim, à figura aí dos cavaleiros medievais, né, na literatura europeia, que justamente iam ali, né, de encontro, eram corajosos, eram leais, eram honrosos, né, e que se arriscariam a respeito dos prazeres da mulher amada, certo? Então, letra B é a nossa resposta. Vamos ver a letra C. O personagem Peri funciona como uma crítica à colonização branca em terras indígenas, tendo em vista que, apesar da sua educação e doçura iniciais, ao fim do romance, o lado selvagem vem à tona, quando ele, em um arrobo de fúria e ciúmes, mata a senhora Ceci. Enfim, independente aí do contexto da história, não vou dar spoiler, é importante que vocês leiam, né? Mas, de fato, não tem a ver com a crítica à colonização branca, mas sim com a preocupação de idealizar mesmo ali a figura do herói indígena. Tranquilo? Letra D. Peri pode ser caracterizado como personagem esférico e redondo, tendo em vista a radical mudança de comportamento e caráter que o personagem sofre ao longo da trama. Isso aí nada tem a ver, tá, com a história, nada tem a ver com as características da escrita. A D completamente equivocada. Letra E. O casal Peri e Ceci é um exemplo do erotismo da literatura naturalista brasileira, principalmente pelas cenas em que se relatam seus segredos e encontros amorosos. Aqui, nada a gente pôde ver sobre isso, né? Pelo contrário, a gente viu um amor aí idealizado, um amor puro, um amor ingênuo, né? Em que a gente não vê ligado aí a traços de erotismo. Tranquilo? Então, resposta letra B. Vamos para a próxima. Na segunda. No indianismo romântico, em verdade, é que se reúnem pela primeira vez três palavras já então densamente carregadas de sentido ideológico. O indianismo transformado em teoria social, o romantismo que o próprio índio deu causa e o nacionalismo de que, pelo menos no Brasil, passa a ser símbolo. Desculpa. Aqui é uma fala de Afrânio Coutinho, e a partir desse trecho a gente pode dizer que, primeiro, o romantismo brasileiro era exclusivamente indianista. Aí a gente já viu, né, anteriormente, as características do romantismo, a gente viu o contexto histórico e a gente viu a divisão das gerações do romantismo. Então, não podemos afirmar que o romantismo brasileiro ele foi exclusivamente indianista, já que essa só foi apenas a primeira de 3 gerações. Tranquilo? Então, a primeira afirmativa está equivocada. Na segunda, o indianismo romântico é característico do romantismo brasileiro. E aí a gente vai ver, né? O indianismo romântico, né? Esse indianismo que tem aí a valorização da figura do índio, né? Enquanto foco
sendo a primeira geração, quando ele diz indianismo romântico, quer dizer que é de fato aquela característica do romantismo, é característico do romantismo brasileiro. Verdadeiro, né? Por quê? Porque foi aqui no Brasil que o índio era tido enquanto herói nacional, né? O índio sendo filho genuíno da pátria brasileira, né? Este foi uma característica, um momento aí do romantismo romântico brasileiro. Tranquilo? No terceiro, o nacionalismo é traço original do romantismo brasileiro, não ocorrendo em outros países. Quando a gente fala nacionalismo, né, é esse ideal nacional, né, de valorização daquela pátria. E não, né, quando ele fala que não ocorre em outros países, é falso. Justamente porque, se a gente vai perceber, no período do romantismo, que não foi só no Brasil, né, o romantismo ele vem ali da França, né, como eu já falei, a partir da Revolução Francesa é que a gente começa ali a identificar características do romantismo. Então, tem esse ideário de valorização nacional, certo? De idealizar ali aquela pátria na qual aquela literatura pertence. Então, quando fala nacionalismo, não é original do romantismo brasileiro. Se fosse indianismo, aí sim, né, porque vem da figura do índio, que é, né, a figura brasileira. Tranquilo? Correto, então, a partir dessas premissas aqui, a gente percebe que só a segunda é a alternativa correta. Tranquilo? Então, tendo só a segunda enquanto correta, letra A, nossa resposta. Tranquilo? Para fechar aqui, temos uma última, que é justamente de outra obra, né, muito importante, de José de Alencar, Iracema, né? Como a gente viu Guarani, agora a gente está vendo Iracema. E diz assim: nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. Martim se embala docemente, que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o esperava a virgem loira dos castos afetos. Aqui lhe sorria a virgem morena dos ardentes amores. Iracema recostasse, langue ao punho da rede. Seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro que lhe entra na alma. O cristão sorri, a virgem palpita, como sai, fascinado pela serpente. Vai declinando o lascivo talhe, que se debruça, enfim, sobre o peito do guerreiro. Aí a gente vê, né? A gente percebe que se trata aí de uma cena de amor, em que a figura do cavalheiro ali, desculpa, deixa eu retomar aqui. Cadê? Recostaram no estrangeiro, a figura do estrangeiro ali, né? No caso se categoriza aqui enquanto cristão, né? A gente percebe que ele é tido como um guerreiro, né, para ela. E ele está dividido ali, no caso, entre esse amor idealizado, que são dois, né? Tem uma figura de uma loira, né? Uma virgem loura de castos afetos, ou seja, aquele afeto resguardado, né? Aquele afeto puritano, que vem no caso, inclusive, da religião. Se ele é cristão, provavelmente ela é cristã, né? Então ela tem aí castos afetos, e ele dividido entre essa loira que o espera, se ele é estrangeiro, ele está em outro lugar, certo? E a Virgem Morena de ardentes amores, que é representada aí pela figura, né, da Índia, justamente quando ele diz que são olhos negros e fugidos, né, olhos de sabiá, que vão buscando ele, e inclusive penetra sua alma. E aí ele fica, né,
ele fica ali refém da figura daquele amor representado por Iracema ou desse outro amor que o espera, provavelmente na sua terra natal. E aí, né, o texto corresponde a uma das convenções que o indianismo construía nas representações do indígena. No caso, quando a gente vê aqui a representação do indígena, a gente vê Iracema tendo seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, né? Eles entram na alma, e aí ele vai, né, colocando aqui fascinado pela serpente. Quando ele fala fascinado pela serpente é porque ela, de fato, de alguma forma, o enfeitiçou ali naquela rede, naquele momento, né? E através de todas essas características, a gente pode aferir que letra A. O emprego de sugestões de cunho mitológico compatíveis com o contexto. Letra B. A caracterização da mulher como um ser dócil e desprovido de vontade própria. Quando ele fala desprovido de vontade própria, a gente vê que não, né? Já que Iracema, bem decidida, ela se recosta sobre a rede, ela lança seu olhar sobre ele, ela fica ali furtiva enquanto uma serpente para o fascinar e termina, né, até que enfim ela se debruça sobre o peito do guerreiro. Então ela chegou como quem não queria nada, como quem queria tudo, né, na verdade, e consegue ali o que ela pretendia. No caso, não existe essa questão desprovida de vontade própria, enquanto um ser dócil, quando ele compara aqui enquanto uma serpente, a gente já sabe, né, que a serpente é um animal que ele está ali, que ele encantou de alguma forma, mas que provavelmente vai dar o bote em alguma hora. Tranquilo? Letra C. A ênfase na efemeridade da vida humana sob os trópicos. Aí a gente vê também que isso não se traz quanto pertinente para a questão. Letra D. O uso do vocabulário primitivo e singelo da extração oral popular. Também não, né? A gente vê que é uma escrita tanto quanto formal, né? Enfim. Letra D. Não, desculpa. Letra E. A supressão de interdições morais relativas às práticas eróticas, né? Também não. A gente também não visualiza isso. Aqui, letra A, a melhor resposta, né? Que fala sobre esse mitológico compatível com o contexto. Aí você se pergunta, nossa, mas mitológico, no caso aí, não tem muito a ver. Sim, a partir do momento que ele começa a relacionar a figura de Iracema com os próprios elementos da natureza, né, com a questão de como ela consegue o que ela quer, né, no fato ela consegue fascinar ele, ela consegue fazer com que ele de fato vá e faça o que ela quer. Isso aí já tem um aspecto de mitologia, essa relação, né, entre os elementos naturais e a figura humana. Tranquilo? Então, letra A, nossa resposta. E por hoje a gente fica por aqui. Tranquilo? Obrigada pela participação de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E na próxima a gente dá continuação aí a tudo que a gente vem vendo sobre o romantismo com a segunda geração, a geração tida enquanto ultra romântica. Certo? Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.